capítulo de número 6 de aos Efésios. Os Efésios, capítulo número 6. Verso 1 que nos diz assim: vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós vemos em nossos dias que a perda da afetividade, né? As pessoas têm perdido a afetividade, né? Aquele amor fraterno, aquele vínculo fraterno, afetivo, né? Porque nós vivemos uma geração de muita superficialidade, né? Uma geração muito superficial, uma geração que a praticidade, a facilidade e o egoísmo humano assim está em níveis assim muito absurdos. Assim, a gente vê com grande tristeza como que os laços afetivos, até aqueles laços afetivos mais naturais, que é de um pai, de um filho de um pai, nós temos visto a deterioração disso. Nós vemos hoje que pais não ensinam os seus filhos a honrá-los, não ensinam seus filhos o que significa honra, o que significa o valor da honra. E nós vemos filhos que não entendem, não sabem e desprezam aquilo que é honrar um pai e uma mãe. Então, quando uma pessoa assim, ela vem para o Evangelho, ela vai ter uma certa dificuldade, para entender o significado do que é honrar, porque a Bíblia nos manda honrar a Deus. A Bíblia nos manda honrarmos a Deus. Então, e um dos exemplos da demonstração do que significa honrar está justamente no relacionamento de pai e filho. Então, todas as coisas que Deus fez, Ele fez com o propósito de que Ele seja glorificado. Fez para o nosso benefício, para o nosso bem, mas Ele fez também com o propósito de que Ele seja glorificado em todas as coisas. E que todas as coisas, meus queridos, elas servem de referência para nós. Então, o casamento, por exemplo, é símbolo da união entre a igreja. O casamento do homem e da mulher é o símbolo da união da igreja com Cristo. Desse casamento celestial, desse casamento eterno em Cristo. Então, assim como o casamento, ele tem um significado, um propósito muito maravilhoso, na demonstração do Evangelho de Cristo, assim também o relacionamento entre pais e filhos, e seus pais. Então eu quero, pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, nesta noite, falar sobre isso. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É muito interessante isso, porque Deus, vamos ler Êxodo capítulo número 20, quando Deus deu os 10 mandamentos,
Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 1. Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui Deus vai dar os 10 mandamentos através de Moisés. O primeiro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê que este mandamento, não farás para ti imagem de escultura, ele está associado a uma ameaça. Aqui Deus está fazendo uma ameaça. Ele está dizendo: se você se encurvar, se você tiver outros deuses, outras imagens diante de mim, eu sou Deus zeloso, eu vou vingar isso, eu visito a maldade dos homens. Então aqui, este mandamento está acompanhado de uma ameaça. Ele diz: eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Vê que não é uma ameaça qualquer, né? E faço misericórdia em milhares, muito maior do que a maldição, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O 4º mandamento: lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Veja que aqui, esse 4º mandamento, ele está acompanhado de uma demonstração. Deus diz: você vai trabalhar 6 dias, mas o 7º dia você vai descansar do seu trabalho para me adorar, para me servir, para prestar a mim um culto, a adoração, para que você seja abençoado por meio da adoração, por meio da palavra, por meio da instrução. E aí qual é a ênfase que Deus dá aqui? Ele diz: porque Deus fez a terra em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou, não é? Nós sabemos que o 7º dia é o 7º dia, é o sábado, no sentido de significado. Para nós não é um dia específico da semana, como alguns segmentos religiosos fazem, que eles guardam o sábado, né, religiosamente. Não, para nós o 7º dia ele tem o sentido, é o significado do 7º dia. Ou seja, existe aquele dia que nós temos que parar do nosso trabalho para buscarmos a Deus, para irmos à casa do Senhor. E não só no 7º dia, mas também em toda a nossa maneira de viver. Há um momento em que nós temos que parar o trabalho, parar os estudos, parar os afazeres, para buscarmos a Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele parava 3 vezes no dia para orar ao Senhor. Então é nesse sentido. Agora vem o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Aí vem a promessa: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você vê, esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele não é o primeiro mandamento, mas ele é o primeiro com promessa. Há uma promessa de Deus aqui, para nós vermos filhos. Eu falo para filhos, como Deus honra e valoriza a paternidade, como Deus honra e valoriza
os pais. É uma demonstração clara aqui da importância dos pais, do pai e da mãe. Veja que aqui a Bíblia é maravilhosa. Ela não faz distinção só de pai. Ela não diz só pai. Ela diz pai e... Porque a Bíblia poderia dizer pais. E nós sabemos que no português, né, nós não temos pronome neutro no português. Né? Então, quando nós dizemos pais, nós estamos referindo tanto a mãe como ao pai. Mas a Bíblia aqui está fazendo ênfase, muito clara, dizendo pai e mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui vai uma instrução para você, pai. Quando você for falar com seu filho e que ele está se comportando de modo que não está te honrando, você usa a Bíblia. Você diz, a Bíblia manda, Deus manda honrar o pai e a mãe para que te prolongue os seus dias sobre a terra, para que Deus abençoe os seus dias, para que você seja abençoado na terra. Honra o teu pai e a tua mãe. Faça isso, e não espere ele crescer para falar isso para ele não. Já começa falando agora, o catatauzinho aí, já fala com ele agora. Já vai falando isso para ele agora. Aprenda a honrar o teu pai e a tua mãe, para que Deus abençoe os seus dias, para que você viva muitos dias e vivam bem. Pode ver esses filhos que não obedecem os pais, queridos, o caminho que eles tomam, que não honram os pais, como eles vão, como eles caminham na vida, como as coisas vão de mal a pior, porque não tem esse apreço. Então a Bíblia ensina aqui claramente que este mandamento está associado com uma promessa clara e evidente. Todos os mandamentos na Bíblia, todas as ordenanças estão sempre acompanhadas de promessa. Você vai ver que Deus nos manda, manda que nós o obedecemos, que nós o honramos, mas tudo que Deus manda nos fazer é para a sua glória, mas é para o nosso bem também. Está sempre acompanhado de promessa. Então, não obedecer a Deus é uma tolice, queridos. Não obedecer a Deus, ou se revoltar contra o mandamento do Senhor, é uma grande tolice. Porque quando tudo que Deus mandou fazer, Ele não mandou fazer sem propósito. Há um propósito dEle em nos abençoar em tudo quanto Ele nos mandou fazer. Agora, aqui é interessante, porque aqui é explícito a promessa. É por isso que lá em Efésios Paulo diz, vós filhos, obedeceis vossos pais, honre vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Agora, o que é honrar? O que significa honrar? Quais significados estão nessa palavra honrar? Honrar não é só obedecer. Honrar é mais do que obedecer. É também obedecer, mas é mais do que obedecer. Honrar é mais do que isso. Há uma coisa em honrar, e é por isso que nós devemos honrar a Deus. Honrar significa venerar, significa veneração, significa respeito, significa considerar, significa valorizar. Porque quando um filho, porque a Bíblia diz obedecei, porque quando nós não obedecemos, nós não estamos honrando, obviamente, mas honrar é mais do que obedecer. Então, por exemplo, para mostrar isso, que honrar significa mais do que obedecer, nós temos exemplo disso em Provérbios. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 3 de Provérbios. Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, 9, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, agora a promessa, né? E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus
lagares. Honra o Senhor com a tua fazenda. O que significa honrar o Senhor com a sua fazenda? Significa dar a Deus. Significa ofertar a Deus. Significa dizimar. Aqui ele está falando do dízimo. Significa dizimar. Significa você tirar a 10ª parte da sua renda e ofertar a Deus. Ele está chamando isso de honrar. Então honrar significa dar. Significa ofertar. Veja que é mais do que obedecer. Não é mais do que obedecer? É mais do que obedecer. Significa dar. Qual que é o problema das pessoas hoje nos relacionamentos de todos os tipos? Elas não querem dar, elas só querem receber. Elas não querem dar nada. Elas querem entrar num relacionamento e elas não querem dar nada. Ela quer que a outra pessoa dê tudo o que ela espera, o que ela deseja, o que ela idealiza, o que ela formulou na mente dela, o que ela sonhou, que é um parceiro ideal, que é uma parceira ideal, um companheiro ideal, e ela chega no relacionamento querendo receber. E isso é um princípio que viola todas as coisas. É por isso que relacionamentos não duram, por isso que relacionamentos não vão para frente, casamentos não vão para frente, por isso que pais e filhos não convivem bem, porque não querem dar, só querem receber. Só querem receber. Só lembra do pai quando precisa. Só lembra da mãe quando precisa, quando tem uma necessidade, quando está passando por apertos. Isso não é honrar, queridos. Quando tem uma dificuldade, então ele vai lá. Então você não está honrando, você está só se beneficiando nesse relacionamento. Então honrar, um dos significados de honrar é dar, é oferecer, é ofertar. Ofertar o seu tempo, ofertar o seu trabalho, ofertar o seu cuidado, ofertar a sua atenção, ofertar o seu carinho, ofertar o seu amor, o seu abraço, o seu afeto. Isso é honrar, é dar. Não ficar só querendo receber, mas ser capaz de dar, de ver qual é a necessidade, de socorrer, de ajudar, de ter zelo, de ter cuidado, sabe, de ir lá e saber como está, se está tudo bem, se precisa de algo. É interessante como que às vezes a gente faz tão pouco pelos nossos pais e eles ficam tão felizes. Às vezes a gente acha que precisa dar dinheiro e dar um monte de coisas, mas às vezes um pai fica muito feliz se você chega, senta na mesa e toma um café e conversa com ele e pergunta se está tudo bem, como você está. Se você liga, ô mãe, estava aqui pensando na senhora, está tudo bem? Como que a senhora está? Está precisando de alguma coisa? Não, meu filho, não estou precisando de nada. Está tudo bem. Sabe? É cuidado, é zelo, é honra, é se dar, é parar o seu tempo, parar o seu dia, deixar a sua mulher, deixar os seus filhos, deixar o seu trabalho, deixar seus afazeres, ir lá e se lembrar daquela que te gerou, daquele que te gerou, daquele que te deu comida, cama para dormir, que te deu o prato, que te deu a roupa para você vestir, que te deu um banho quente, sabe? Hoje a gente tem coisas assim que é impressionante. Há filhos que não sabem o valor de um banho quente. Ele não sabe o valor de um banho quente. Ele não sabe o valor de uma cama para dormir. Não sabe quanto custa um pacote de arroz e de feijão. Não sabe a barra que o pai aguenta lá no trabalho, que a mãe aguenta.
Eu ia usar uma expressão aqui, mas é muito chula, não vou usar não. Mas aguenta, sabe? Aquela luta. O pai passa por humilhações, constrangimentos no trabalho, e se mantém lá no trabalho, porque ele lembra que ele tem um pai, ele tem um filho, ele tem uma criança em casa para sustentar. E aí o filho cresce e não honra o seu pai e a sua mãe, não se preocupa. É por isso que Paulo diz aqui aos Efésios: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque tudo isso é justo. Isso é justo. Isto é justo. Você pode ter um pai, meu querido, que talvez você olhe para ele e diga: poxa, meu pai, eu vejo algumas coisas no meu pai. Você sempre vai ver coisas do meu pai, no seu pai. Você vai ver coisas que você, que às vezes não agrada, Reinaldo. Sabe? A gente sempre vê coisas que para nós podia ser diferente. A gente sempre vai ver isso. Os filhos sempre olham para os pais assim: puxa, meu pai, meu pai isso, minha mãe isso. Sabe? A gente sempre vai ver, queridos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Te deu cama para dormir? Ele te dá cama para dormir? Você tem cama para dormir? Você tem um teto em cima da sua cabeça? Você tem comida na mesa? Você tem roupa para vestir? Sabe, a gente precisa aprender a valorizar essas coisas. Hoje filho quer tudo. Quer tudo, quer celular, quer videogame, sabe? Quer roupa, quer tênis da Nike, quer tênis da Adidas, custa R$1.000 um tênis. E tem pai que vai lá e compra. Eu não faço isso, né? E tem filho que não valoriza, não sabe o valor, o suor do trabalho de um prato de comida na mesa, de uma cama quente para dormir, de uma comida fresquinha para comer. Não é capaz de perceber o benefício. Ele está tão voltado para si mesmo. O seu egoísmo é tão alto, ele é tão egoísta, que ele não é capaz de perceber o benefício e o trabalho e o cuidado dos pais e de uma mãe. Não só do pai, mas de uma mãe também. Por isso Paulo diz aqui: isto é justo. Todos nós que estamos aqui somos homens, mulheres formados aqui. Alguém nos carregou no colo. Nós fomos amamentados no seio de alguém. Alguém cuidou de nós quando nós éramos indefesos, quando nós tínhamos o corpo que não podia nem sustentar a cabeça, que tínhamos que ser carregados. Alguém cuidou de nós. Alguém cuidou, alguém está cuidando de nós. Agradeça a Deus, porque Deus te deu um pai e uma mãe que cuida de você. Agora, como eu disse, há fraquezas, mas honrar um pai e uma mãe vai além das fraquezas. Quer ver um exemplo disso? 1 Samuel capítulo de número 26. É por isso que o Evangelho a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, é um livro maravilhoso demais. É completa, meu querido. 1 Samuel capítulo 26. Verso 7. 1 Samuel capítulo 26, verso 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi:
Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde, que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamos-nos daqui. A gente conhece a história de Saul e Davi. Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. E a Bíblia mostra que Davi teve mais de uma oportunidade para tirar a vida de Saul. Aqui é uma delas. A Bíblia diz que ele estava dormindo, ele e os homens dele dormindo, e Davi os encontrou com seus soldados, vendo eles dormindo. Eles estavam dormindo. Mas Saul era rei. Saul era o rei de Israel. Ele era o rei de Israel naquele momento. E nós sabemos a história que Davi já tinha sido ungido a rei há muito tempo atrás. Com 16 anos, 17 anos, ele já tinha sido ungido a rei. E aqui ele teve uma oportunidade de matá-lo, de vingar aquela perseguição, aquela maldade de Saul contra ele. E os homens de Saul, de Davi, que estavam com ele, dizem: olha o que eles disseram: Deus o entregou na sua mão. Olha aí, ele está na sua mão. Está vendo? Deus entregou ele na sua mão. Mata-o, acaba com isso, acaba com essa perseguição. E o que ele diz? Deus me guarde de tocar no ungido, de ferir o ungido do Senhor, aquele que o Senhor ungiu. O Senhor é que vai cobrar. Se alguém tiver que ferir, quem vai ferir é o Senhor, não eu. Isto é honrar. Havia culpa em Saul? Havia culpa em Saul. Saul era culpado da maldade que ele estava praticando? Sim, mas Davi não ousou ferir aquele a quem Deus ungiu. Isto é honrar. Isto é considerar, meu querido. Entende? Isto é honrar. Isto é honrar aquele. É assim que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós não podemos tratá-los como nós tratamos os outros. Nós não podemos tratá-lo como... Nós não podemos falar com o pai como nós falamos com um colega de escola. Como você fala com um vizinho, como você fala com um amigo. Mesmo que ele esteja em erro. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: quando você for repreender os anciãos, falem com eles como filhos conversando com seus pais. Não repreenda-os asperamente, mas quando você for falar com eles, fale como se você estivesse falando com seu pai. Nem quando o pai está errado, Erinaldo, nem quando o pai está errado, um filho pode desonrá-lo. Não que você vai ser conivente com o pecado ou com o erro do seu pai ou da sua mãe. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a maneira como você fala, a maneira como você age, não é da mesma forma que você fala com um estranho. E o que nós vemos hoje é pais que perderam essa referência também. Eles perderam essa referência. Eles perderam a referência da maneira como o filho fala com ele. Ele permite que o filho fale com ele como se estivesse falando com uma pessoa comum. Ele não ensina o seu filho a honrá-lo. Há pais que esperam que seus filhos o honrem naturalmente. Não, meu querido, nós temos que ensinar tudo para eles. Nós temos que ensinar tudo. Põe isso na sua cabeça. Você tem que ensinar tudo para o seu filho.
Por quê? Porque nós nascemos naturalmente maus e pecadores, inclinados ao erro, inclinados ao pecado. Nós nascemos naturalmente maus. Esta sociedade que fica ensinando que as pessoas são boas, que as pessoas nascem boas, que as pessoas são corrompidas, que o mundo é que corrompe as pessoas. Não, isso é um engano. A Bíblia mostra que é o contrário. Porque se isso fosse verdade, Deus não dava este mandamento dizendo: filhos, honre os seus pais. Obedeçam seus pais. Filhos, tenham zelo, tenham cuidado, tenham carinho por seus pais. Isto significa honrar. Honrar é mais do que obedecer. E é desta forma que nós também devemos servir ao Senhor. Honrá-lo, honrar a Deus. Ter um coração realmente que honre ao Senhor. Que não sejam da boca para fora. Jesus dizia dos fariseus, dos judeus, Jesus diz: esse povo, Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar é mais do que simplesmente obedecer. Honrar é venerar. Honrar é dar, é se entregar, é se doar, é se curvar. É também obedecer. Não há dúvida disso. É também obedecer. Honrar é louvor. Honrar é louvor. Honrar é louvor. Honrar é falar bem. É isso aqui. Louvor é isso, é falar bem. Se você não pode falar bem, não fale mal. Se você não pode falar bem, não fale mal. Porque honrar é louvor. Se você fala do seu pai e você fala mal do seu pai para todo mundo, você está honrando o seu pai? Obviamente que não. Se você fala mal do seu pai, da sua mãe, para os seus coleguinhas de escola, se você fala mal do seu pai, da sua mãe, para os seus vizinhos, você fala mal do seu pai, da sua mãe, para os seus amigos, você está honrando o seu pai? Lógico que não. Isto não é honrar. Honrar é louvor, é dizer: graças a Deus pela vida do meu pai. Meu pai é um homem trabalhador, não deixa faltar o pão dentro de casa. Minha mãe é uma mulher dedicada. Se não pode falar bem, não fale mal. Minha mãe, ela cuida de nós. Minha mãe, ela se preocupa conosco. Ela se preocupa comigo, ela se preocupa com meus irmãos. Meu pai se preocupa, ele ajuda. Isso é honrar, é louvor. É louvor, é dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, obrigado. É agradecer, é dizer: obrigado por isso, obrigado por o que você tem me feito. É ser grato, é ter gratidão. Nós temos um péssimo hábito, queridos, de a pessoa pode ter 9 qualidades. Ela pode ter 9 qualidades. Se ela tiver um defeito, acabou, está queimada. Está queimado. A pessoa tem 9, mas um defeito que ela tem, pronto. A gente já rejeita a pessoa. A gente já despreza a pessoa. A pessoa fica marcada por aquilo. A gente olha para a pessoa, não é capaz de ver o benefício. Só enxerga aquela coisa, aquela mancha, aquela coisa que incomoda. Isso é falta de um coração perdoador. Isso é falta de um coração que transborda de amor, do amor de Deus e do amor de Cristo. Por isso Paulo diz: no Senhor. Tudo Paulo aqui está dizendo: no Senhor, como o Senhor,
como Jesus Cristo, como Senhor. Por quê? Porque é a maneira, é a forma como temos que viver. Nós não podemos ser como o homem natural, o homem ímpio, o pecador, queridos. Nós temos que ter condições de enxergar o bem aonde é o bem. O cristão é alguém que tem sabedoria, é alguém que tem habilidade para enxergar o bem aonde está o bem e o mal aonde está o mal. Ele tem discernimento das coisas. O cristão é alguém que está habilitado, capacitado pela palavra de Deus para enxergar o bem onde é o bem e o mal onde é o mal. Porque os ímpios não são assim. Os ímpios chamam o mal de bem. E o profeta Isaías diz: ai daqueles que chamam o mal de bem. Mas o crente, o justo, o salvo, aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, ele é capaz de enxergar e ver o bem onde está o bem e o mal onde está o mal. Então isto é honrar. Honrar é louvor. É por isso que Jesus disse que nós devemos obedecer ao Senhor, mas obedecê-lo de coração, com louvor, com glórias, dando a Ele a honra, entregando a Ele a glória que é devida a Deus. Isso é ser justo. Ser justo é você reconhecer o que é certo e é reprovar o que está errado. Ou seja, dar louvor àquilo que é certo e reprovar o que está errado. É por isso que o salmista no Salmo 29, vamos ler, Salmo 29. Salmo 29, versos 1 e 2. Salmo 29, versos 1 e 2, que nos diz assim: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Dai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Nós temos que dar a Deus. Por quê? Porque a glória é devida a Ele. Ele é merecedor de toda a glória. Ele é merecedor de todo o louvor. A glória e a honra pertencem ao Senhor. E a Bíblia diz aqui: ó Filho dos poderosos, ou seja, ó homens grandes na terra, ó homens fortes na terra, dai a Deus a glória que é devida ao seu nome. Davi fez isso no salmo que o Aleph leu aqui, no Salmo 144, ele diz assim: o Senhor foi quem sujeitou os filhos do meu povo a mim, porque ele era rei. Então ele diz: foi o Senhor que os sujeitou a mim. Não foi eu que sou grande, que sou bom, e que as pessoas se curvam diante de mim. Não, Davi está dizendo: o Senhor foi quem fez isso. O Senhor é que me colocou naquela posição. É por isso que a Bíblia diz: quem não honra não é honrado, querido. Quem não sabe honrar não é honrado. Quem não honra não será honrado. Quem não lembra não é lembrado. Aquele que não honra o seu pai e a sua mãe não será honrado. Não tem promessa de Deus. Os seus dias não serão abençoados sobre a terra. Porque a glória é devida ao seu nome. Eu tinha aqui, vou ler rapidamente as outras duas passagens que eu anotei, que está em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 17 e 18. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça.
O cristão é esse, é alguém que agora, ele foi servo do pecado, ele obedeceu ao pecado, mas agora ele obedece a Deus, ele obedece a Cristo, agora ele honra ao Senhor, ele quer honrar ao Senhor com seu corpo, ele quer honrar o Senhor com a sua mente, ele quer honrar ao Senhor com as suas obras. Ele é o desejo do seu coração, é a natureza do seu coração. Por quê? Porque ele foi entregue a isso, Deus lhe deu isso, então é natural que ele também honre. Então a honra, ela tem a ver também com o mérito, com mérito. É por isso que Paulo diz, é justo que os filhos honrem seus pais, obedeçam seus pais. Por quê? Porque há um mérito dos pais nisso. E qual é o mérito dos pais? É o cuidado com seus filhos. É ter protegido ele, é ter dado segurança para ele, é ter dado alimento, é ter o sustentado por toda a sua infância. Quando ele entra na adolescência, há filhos que saem da casa dos pais, né? Eu, por exemplo, eu saí da casa do meu pai com quase 30 anos de idade. Eu fui me casar, eu já estava com 27, 28 anos de idade. Né? Eu fui sair da casa do meu pai com quase 30 anos, comendo o arroz e o feijão do pastor Enoque. Dormindo na cama dele. Entende? É isso. Então ele tinha um mérito. Qual é o mérito? Me deu casa, me deu comida, me deu condições para poder estudar, me deu condições para poder me preparar para quando o dia que eu saí da casa dele, eu estava preparado para a vida. Então há um mérito. Há um mérito aqui, sim ou não? Há um mérito. Louvor, honra tem a ver com você reconhecer o bem que aquela pessoa te fez, o bem que aquela pessoa te faz, que te torna devedor, que me torna devedor, que te torna devedor. É por isso, e eu vou encerrar, que lá em Apocalipse, o Cordeiro é honrado. É por isso que lá em Apocalipse o Cordeiro é honrado. Vamos ler? Apocalipse capítulo número 5. É por isso que o Cordeiro é honrado. Apocalipse capítulo 5, verso de número 12, que nos diz assim: e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Por quê? Olha o mérito dele aqui. Que foi morto, de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça, e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nela há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Sabe por que o Cordeiro é exaltado e é honrado? Porque ele deu a sua vida por nós. Ele pagou a nossa culpa, ele levou sobre ele a nossa sentença, a nossa condenação. Ele foi morto para a nossa salvação, para a salvação da igreja. É por isso que os céus, a terra e todas as criaturas que foram criadas vão dizer: digno é o Cordeiro, honras ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro. Por que os homens não honram ao Senhor Jesus? Por que os homens não querem dar louvor, não querem dar as suas vidas para Cristo? Porque não o reconhecem como o Salvador das suas vidas.
não vê mérito em Cristo, não vê mérito nele, queridos, não vê mérito, mas aquele que entendeu o valor do Cristo crucificado, o valor do Filho de Deus que foi morto pela sua culpa, o seu substituto, que levou sobre ele as suas ofensas, suas transgressões, que o libertou da escravidão do pecado e do mundo, e o colocou para assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele com certeza vai dizer: digno é o Cordeiro, glórias ao Cordeiro, louvor ao Cordeiro. Ele vai entregar a sua vida. Não há nada que ele diga eu não vou dar, não há nada que ele diga eu não vou entregar. Ele está disposto a entregar a tudo para a honra e para a glória daquele que foi morto no seu lugar. Amém. Ficamos em pé, vamos agradecer a Deus por este